Minha esposa me traiu com meu melhor amigo, e eu descobri da pior maneira possível. Imagine acordar durante uma manhã, acreditando que tudo estava perfeito em sua vida, apenas para descobrir que sua esposa, a pessoa em quem você mais confia, está te traindo com seu melhor amigo. Parece algo saído de um pesadelo, mas foi exatamente o que aconteceu comigo. Esta é uma história de amor, traição e revelações devastadoras que abalaram meu mundo. Você não vai querer perder nenhum detalhe. Era uma manhã de sábado comum, ou pelo menos assim parecia. O sol brilhava através das cortinas, criando um padrão suave na parede do quarto. Eu acordei com a sensação de preguiça, esticando os braços e preparando-me mentalmente para mais um fim de semana tranquilo. Mas eu não imaginava que este seria o dia que mudaria minha vida para sempre. Minha esposa, Ana, estava na cozinha preparando café. Podia sentir o cheiro do café se espalhando pela casa, misturado com o aroma de torradas. Desci as escadas lentamente, ouvindo o som familiar da rádio que ela gostava de escutar durante a manhã. Ana sempre foi uma mulher carinhosa e atenciosa, e eu nunca tive razões para desconfiar dela. Nós estávamos casados há 6 anos, e nossa relação sempre foi baseada na confiança e no respeito mútuo. Ou pelo menos, era isso que eu pensava. Ao entrar na cozinha, Ana me deu um sorriso radiante e me ofereceu uma xícara de café. Conversamos sobre nossos planos para o dia, coisas triviais como ir ao supermercado e talvez dar uma caminhada, para nos exercitarmos um pouco. Nada fora do comum. Naquela tarde, eu planejava encontrar meu melhor amigo, João, para jogarmos uma partida de tênis. Nós éramos amigos desde o ensino médio, e ele sempre foi uma pessoa presente em minha vida. Enquanto tomávamos café, o telefone de Ana vibrou na mesa. Ela pegou o aparelho rapidamente, após uma rápida olhada, bloqueou a tela. Era algo que ela fazia com frequência, mas naquele momento, algo pareceu diferente. Notei um leve nervosismo em seu rosto, mas não dei muita importância na hora. Afinal, todos nós temos nossas preocupações e assuntos particulares. Mais tarde, quando fui ao clube para encontrar João, percebi que ele estava mais calado do que o normal. João sempre foi extrovertido, sempre tinha uma piada pronta. Mas naquele dia, ele estava distraído, quase desconfortável. Perguntei se estava tudo bem, e ele apenas respondeu com um sorriso forçado, dizendo que estava apenas cansado. A partida foi rápida, e ao final, ele se despediu apressadamente, mencionando um compromisso que tinha esquecido. O comportamento estranho de João ficou na minha mente pelo resto do dia. Voltei para casa sentindo uma inquietação que não conseguia explicar. Quando cheguei, Ana estava no telefone, mas desligou rapidamente assim que me viu. Mais uma vez, senti aquela sensação incômoda de que algo estava fora do lugar, mas ainda assim, eu não conseguia juntar as peças. Durante a noite, depois que Ana foi dormir, algo me impulsionou a pegar o celular dela. Eu nunca tinha invadido sua privacidade antes, mas a inquietação em meu peito era insuportável. Com o coração batendo acelerado, desbloqueei o celular dela e comecei a olhar as mensagens. No início, tudo parecia normal, até que encontrei uma conversa com João. As mensagens eram antigas e a maioria delas parecia inocente, mas havia algo nas entrelinhas que me deixou desconfortável. Continuei lendo, e quanto mais eu lia, mais meu coração se apertava. As mensagens mais recentes eram mais explícitas. Havia flertes, trocas de carinhos, e finalmente, encontrei algo que me fez gelar: fotos, muitas fotos. Minha esposa e ele tinham trocado fotos. Mas não eram fotos comuns. Ela havia enviado nudes para ele, fotos íntimas tiradas em nosso quarto, na nossa cama. O choque me paralisou enquanto eu percebi a verdade devastadora: meu melhor amigo e minha esposa estavam tendo um caso. Eu me senti paralisado. As palavras na tela começaram a se embaralhar enquanto minha visão ficava turva. Eu não sabia como reagir. Raiva, tristeza, traição, todos esses sentimentos me atingiram de uma vez. Saí da cama silenciosamente, tentando não acordar Ana, e fui para a sala de estar. Sentei no sofá, tentando processar tudo. Enquanto eu estava lá, em choque, ouvi passos leves vindo do quarto. Ana apareceu na porta, me olhando com uma expressão de preocupação. "Está tudo bem?" ela perguntou,
notando meu estado perturbado. Olhei para ela, ainda segurando o celular. Eu li suas mensagens com João, disse, tentando manter minha voz firme. A expressão dela mudou instantaneamente de preocupação para pânico. Ela ficou pálida, e suas mãos começaram a tremer. Eu posso explicar, ela começou, mas eu levantei a mão para interrompê-la. Não queria ouvir desculpas ou explicações naquele momento. Eu só queria entender como tudo isso havia acontecido. Como minha esposa, a pessoa em quem eu mais confiava, podia me trair com meu melhor amigo. Ana começou a chorar, implorando por perdão, dizendo que foi um erro, que estava arrependida. Mas cada palavra dela parecia um punhal cravado em meu coração. Eu não sabia o que fazer. Parte de mim queria expulsá-la de casa imediatamente, enquanto outra parte queria entender o porquê. Por que ela fez isso? Onde eu havia falhado? Passei a noite em claro, pensando em todos os momentos que passamos juntos, tentando identificar sinais que talvez eu tivesse ignorado. Como eu poderia ter sido tão cego? A traição não era apenas um ato físico, mas um rompimento da confiança e da cumplicidade que construímos ao longo dos anos. Era uma ferida profunda, que eu não sabia se poderia ser curada. Confrontar João. Precisava ouvir sua versão dos fatos, mesmo que isso me destruísse ainda mais. Encontrei-o em sua casa, e ele abriu a porta com uma expressão de culpa e vergonha. Sentamos na sala de estar, e ele começou a falar antes mesmo que eu pudesse dizer algo. Eu sinto muito, ele disse, a voz cheia de arrependimento. Eu nunca quis que isso acontecesse. Foi um momento de fraqueza, e me arrependo profundamente. Ouvir aquelas palavras de João não me trouxe nenhum alívio. Em vez disso, aumentou minha raiva. Como ele pôde trair nossa amizade dessa maneira? Por que ele não veio falar comigo se estava tendo problemas? Essas perguntas ficaram sem resposta, pois tudo que João ofereceu foram desculpas vazias. Voltei para casa com a mente ainda mais confusa. Ana tentou se aproximar de mim várias vezes, mas eu precisava de espaço para pensar. Precisava decidir o que fazer com nosso casamento, com nossa vida. Passaram-se semanas antes que eu pudesse finalmente sentar e conversar com Ana sobre o futuro. Ela estava disposta a fazer qualquer coisa para salvar nosso casamento, mas eu não tinha certeza se poderia perdoá-la. A traição deixou uma marca indelével em nossa relação. Mesmo que eu quisesse superar, a confiança estava quebrada. Decidi que precisávamos de um tempo separados. Fui morar com meus pais enquanto refletia sobre o que realmente queria. Durante esse período, fiz terapia para lidar com a dor e a raiva, estava tentando encontrar uma maneira de seguir em frente. Ana também procurou ajuda profissional, tentando entender suas próprias motivações e trabalhar em suas falhas. Havia um longo caminho pela frente, cheio de desafios e incertezas. Não sabia se nosso casamento poderia ser salvo, mas estava disposto a dar um passo de cada vez, pelo menos por agora. O processo de cura foi lento e doloroso. Houve dias em que a saudade e a dor eram insuportáveis, e eu quase desistia. Mas também houve momentos de clareza, onde percebia que, independentemente do que acontecesse com nosso casamento, eu precisava me reconectar comigo mesmo, pois eu estava fora daquela relação. Eventualmente, depois de meses de reflexão e crescimento pessoal, senti que estava pronto para falar com Ana novamente sobre nosso futuro. Nos encontramos em um café, um lugar neutro, onde poderíamos conversar sem as memórias de nossa casa. Foi uma conversa honesta e difícil. Discutimos nossos sentimentos, nossos medos e o que realmente queríamos para o futuro. Decidimos tentar novamente, mas com a condição de que buscássemos terapia de casal para reconstruir a confiança. Sabíamos que não seria fácil, mas estávamos dispostos a dar uma última chance ao nosso casamento. O amor que sentíamos um pelo outro ainda estava lá, enterrado sob a dor e a traição, e esperávamos que pudesse ser resgatado. Mas, à medida que nos aprofundávamos na terapia, novas revelações começaram a surgir. Ana confessou que os encontros com João eram mais frequentes do que eu imaginava e que ela ainda mantinha contato com ele, apesar de suas promessas de cortar relações. A sensação de ser enganado novamente era esmagadora. Percebi que talvez eu estivesse sendo ingênuo ao pensar que poderíamos superar isso.
A desconfiança cresceu, e nossas sessões de terapia se transformaram em discussões acaloradas. A esperança que tínhamos de reconstruir nosso casamento foi se dissipando lentamente. Chegou um ponto em que precisei admitir que talvez não houvesse salvação para nossa relação. O amor pode ser forte, mas a traição deixou cicatrizes profundas demais para serem ignoradas. Decidi separar definitivamente, deixando espaço para uma batalha legal e emocional que estava por vir. Este é o fim de uma história de amor destruída pela traição, mas talvez seja apenas o começo de uma nova jornada. Fiquem atentos, pois ainda há muito mais a ser revelado. História 2. Descobri que minha esposa me traía e minha vingança foi brutal. Imagine descobrir que a pessoa que você ama, em quem confia cegamente, te apunhalou pelas costas da pior maneira possível. Prepare-se para uma história de traição e vingança tão intensa que vai te deixar sem fôlego. Essa é a história de como eu transformei minha dor em um plano implacável de retaliação. Era uma noite de sexta-feira, uma daquelas noites em que tudo parecia normal, mas o destino tinha outros planos para mim. Minha esposa, Clara, havia saído com algumas amigas para uma noite das garotas. Eu não tinha razões para desconfiar, afinal, ela sempre foi uma esposa dedicada, ou pelo menos, eu acreditava nisso. Decidi fazer algo que raramente fazia, sair com meus amigos para um bar local. Precisava relaxar após uma semana estressante no trabalho. Estávamos rindo e bebendo, quando um amigo meu, Pedro, me puxou de lado. E disse assim: "Cara, preciso te mostrar uma coisa", disse ele, com uma expressão grave. Peguei o celular dele e quase vomitei de desgosto. Era uma foto de Clara, minha esposa, beijando outro homem. O sangue ferveu nas minhas veias. Era um cara que eu conhecia de vista, um tal de Marcos, que trabalhava no mesmo escritório que ela. Eles estavam numa pose íntima, completamente alheios ao fato de que haviam sido flagrados. Corri para casa, meu coração tinha uma mistura de fúria e tristeza. Quando Clara chegou, algumas horas depois, eu estava esperando na sala de estar, com a foto ainda aberta no meu celular. "Precisamos conversar", eu disse, tentando controlar a raiva em minha voz. Ela olhou a foto e ficou pálida. "Não é o que parece", disse ela. Mas eu interrompi. "Não quero ouvir suas mentiras. Como você pôde fazer isso comigo?" Minha voz era um rugido, ecoando pela sala. Ela começou a chorar, mas suas lágrimas só aumentaram minha raiva. Não consegui dormir naquela noite. Minha mente estava a mil, buscando uma maneira de fazer Clara sentir a mesma dor que eu estava sentindo. A traição dela tinha destruído algo dentro de mim, e eu precisava de vingança. Uma vingança que ela nunca esqueceria. Passei semanas planejando. Primeiro, instalei câmeras escondidas em nossa casa, especialmente no quarto. Queria provas concretas de que Clara e Marcos continuavam com o caso. Não demorou muito para obter o que eu precisava. Uma noite, enquanto eu fingi estar em uma viagem de negócios, Clara trouxe Marcos para nossa casa, para nossa cama. Assisti a gravação com um misto de náusea e fúria crescente. Agora, com as provas em mãos, eu sabia que estava pronto para a segunda parte do meu plano. Espalhei rumores no trabalho de Clara, deixando pequenas pistas anônimas sobre o caso. Logo, o escritório inteiro sabia sobre sua infidelidade. Marcos foi demitido por causa de um código de conduta rigoroso, e Clara foi humilhada publicamente. Mas isso não foi o suficiente. Eu queria que ela sentisse a dor da traição em um nível pessoal. Comprei um chip de celular descartável e comecei a enviar mensagens para Clara, fingindo ser Marcos. Nas mensagens, ele terminava com ela de forma cruel, chamando-a de brinquedo descartável e dizendo que nunca a amou de verdade. As respostas desesperadas dela me davam um prazer sombrio. Clara ficou devastada, seu mundo desmoronando ao redor dela. Cada lágrima que ela derramava era um bálsamo para minha alma ferida. E ainda assim, não me senti completamente vingado. Sabia que precisava de um último ato para fechar com chave de ouro. No nosso aniversário de casamento, organizei um jantar especial. Clara achou que era uma tentativa de reconciliação. Arrumou-se toda, com esperanças de que pudéssemos recomeçar. Quando ela entrou na sala de jantar, notou uma caixa de presente sobre a mesa. "O que é isso?",
Perguntou, com uma ponta de esperança na voz. Abra e veja, respondi, com um sorriso frio nos lábios. Dentro da caixa, estavam as fotos e os vídeos que eu havia gravado dela com Marcos. Seu rosto ficou pálido quando ela viu as provas de sua traição expostas ali, brutalmente. Isso é o que você merece, disse, com a voz carregada de desprezo. Ela começou a chorar, mas desta vez, suas lágrimas não me trouxeram alívio. A vingança tinha um gosto amargo. Saia da minha casa, eu ordenei. Clara tentou implorar, mas minha decisão estava tomada. Acabou. Nunca mais quero te ver. Ela saiu, e eu fiquei ali, sozinho na sala de jantar, com silêncio pesado ao meu redor. A vingança foi doce, mas efêmera. Agora, o vazio da traição e da retaliação me envolvia, um lembrete constante de que, às vezes, a justiça pode ser tão cruel quanto a ofensa. Mas a história não termina aí. A dor da traição e o prazer sombrio da vingança deixaram um vazio em mim que precisava ser preenchido. Decidi que não seria a única vítima nessa história. Se Clara e Marcos pensavam que poderiam continuar suas vidas, estavam muito enganados. Comecei a investigar Marcos, descobrindo tudo sobre sua vida pessoal. Ele tinha uma namorada, Luísa, que parecia ser completamente alheia ao que estava acontecendo. Encontrei seu perfil em redes sociais, e através de uma conta falsa, comecei a me aproximar dela. Usei um nome fictício e uma história convincente para ganhar sua confiança. Depois de algumas semanas de conversas online, consegui marcar um encontro com Luísa. Nos encontramos em um café discreto. Eu estava nervoso, mas determinado. Ela era ainda mais bonita pessoalmente, e sua ingenuidade me fez sentir uma pontada de culpa, que logo foi suprimida pela lembrança da traição de Clara. Durante nosso encontro, soltei informações cuidadosamente planejadas sobre Marcos. Fingi ser um amigo preocupado, revelando que ele estava traindo-a com uma mulher casada. Luísa ficou chocada, mas inicialmente incrédula. Você tem provas? Ela perguntou, com a voz tremendo. Saquei meu celular e mostrei as fotos e vídeos de Clara e Marcos. O rosto de Luísa foi de descrença a devastação em questão de segundos. Ela começou a chorar, e eu, fingindo empatia, a consolei. Eu sinto muito por ter que te mostrar isso, mas você precisava saber a verdade. Luísa terminou o relacionamento com Marcos naquela mesma noite. A vingança estava completa, ou pelo menos assim pensei. No entanto, a satisfação que senti foi novamente passageira. O ódio que eu nutri estava se transformando em um fardo, me consumindo a cada dia que passava. Foi quando decidi que precisava de ajuda. Procurei um terapeuta para tentar entender e superar minha raiva e ressentimento. As sessões foram difíceis, mas comecei a perceber que minha busca por vingança estava me destruindo tanto quanto a traição. A terapia me ajudou a ver que, para realmente seguir em frente, eu precisava deixar o passado para trás. Um dia, durante uma sessão, meu terapeuta me perguntou: o que você realmente quer na vida? A pergunta simples, mas profunda, me fez refletir. Percebi que estava preso em um ciclo de dor e vingança, e que continuar nesse caminho não me traria paz. Decidi fazer algo drástico. Contactei Clara e pedi para nos encontrarmos. Ela aceitou, embora hesitante. Quando nos encontramos, ela parecia frágil, mas havia uma determinação em seus olhos que eu não tinha visto antes. Conversamos longamente, sem gritos ou acusações, apenas uma conversa honesta sobre nossos sentimentos e o que queríamos para o futuro. No final, concordamos que o melhor para ambos era seguir em frente, cada um por seu próprio caminho. Clara admitiu seus erros e pediu perdão, e eu, pela primeira vez, consegui perdoá-la de verdade. Não pelo que ela fez, mas para me libertar do ódio que estava me consumindo. Nos meses que se seguiram, foquei em reconstruir minha vida. Mudei de emprego, mudei de cidade e comecei a explorar novas paixões e hobbies que sempre quis, mas nunca tive coragem de prosseguir. Fiz novas amizades, e eventualmente, conheci alguém que trouxe de volta a luz para minha vida. Clara também seguiu em frente. Soube por amigos em comum que ela estava bem, reconstruindo sua vida de maneira positiva.
Nosso capítulo juntos havia terminado, mas ambos saímos dessa experiência mais fortes e conscientes de quem realmente somos. E assim, a história de traição e vingança terminou não com mais ódio, mas com o entendimento de que, às vezes, a melhor vingança é simplesmente deixar ir e seguir em frente. E talvez, no final das contas, o maior ato de coragem seja perdoar e permitir-se recomeçar.